examinar nas Escrituras que nós só somos o que somos porque Deus assim quis. Então por que se vangloriar? Por que nos acharmos mais importantes uns do que os outros? Eu tenho falado que a queda do diabo nos céus foi por ele se achar igual a Deus, e por usurpação quis tomar o reino. Mas Jesus, quando veio ao mundo, ele ensinou o contrário dessa tragédia, a humildade. Ele disse: aqueles que entre vocês quiserem ser o maior, seja o menor, ou esteja a serviço dos outros. Nós vamos estudar na palavra do Senhor assuntos que verdadeiramente nós temos lido, comentamos, mas é necessário revê-los novamente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 17. Versículo 7 em diante, até o 10. Podemos ler, irmãos? E qual de vós terá um servo ou um escravo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Pode sentar, irmãos. Quem nasceu com vontade de servir a Deus? Tem alguém aqui da igreja que nasceu com vontade de servir a Deus? Há umas traduções diferentes, mas tem uma que eu prefiro. No livro de Eclesiastes está escrito: e pôs o mundo no coração deles. Em outra versão está escrito diferente. Prefiro essa tradução, porque o homem, na verdade, ele nasce com o mundo no coração. A criança visualiza o mundo ao seu redor, foca seus pais, seus hábitos, seus costumes. Assim, o pai e a mãe ensinam seu filho sem falar nada, somente com sua procedência. Geralmente os filhos são cópia dos pais, repetem o que os pais falam, xingam, os seus pais xingam, querem vestir a roupa que o pai veste ou a mãe, no caso das filhas, e assim a criança, ela copia, porque Deus assim o fez, para que a criança, nascendo em qualquer lugar, ela possa se acomodar ao ambiente em que ela nasceu. É por isso que é de grande responsabilidade nossa criar os filhos. Dar comida para a criança, botar num bom colégio, isso não significa que estamos dando educação para os nossos filhos, estamos criando nossos filhos. Criar os nossos filhos é educá-los primeiramente no conselho de Deus. O conselho de Deus ensina às crianças o caminho certo. Nós vemos então que a criança nasce sem saber de nada, mas aprende tudo que está ao seu redor e derredor. Assim, quando viemos para Cristo, nós trazemos conosco nossos usos e costumes da família, certo? Trazemos também os usos e costumes da rua,
quando os garotos, filhos de alguns, vivem o dia na rua brincando com os colegas, aprendendo tudo que é bom e que é ruim. Geralmente, boa parte é coisa ruim. Houve histórias agradáveis, houve palavrões, houve ameaças. A sociedade se preocupa muito com isso, não. Mas se nós ensinarmos nossos filhos a andar decentemente, não andar sem camisa, as moças andarem com roupa mais decente, a sociedade logo quer nos reprimir. E dizem que estamos forçando a criança a não obedecer à sociedade. Nós não temos liberdade. Dizem que nós temos liberdade para ensinar, para aprender, expressar aquilo que somos. Se uma pessoa anda com o cabelo esticado na rua, tipo punk, pintado de vermelho, vermelho e azul, ninguém pode falar nada. A sociedade acha que isso é cultura, mas para nós cristãos, isso não serve. Nós somos reprimidos, não é, por causa disso. Então vemos que todos aprendem e somos carregados das coisas durante o tempo do nosso crescimento até agora que aprendemos. Nós lemos uma escritura em que o Senhor nos chama a atenção de nós nos considerarmos servos inúteis porque só fizemos o que nos foi mandado. O que isso quer dizer? É que tudo aprendemos. Nós não criamos nada. Quando alguém diz que criou algo ou que inventou, o livro de Eclesiastes diz: porventura alguém vai dizer que isso é novo? Já existiu no tempo do passado. Alguém poderá dizer: ei, olha, isso aqui é novo. Já foi nos tempos passados. Antes dos automóveis serem construídos, já tinha nos planos, no livro de Deus. Ele deu a quem ele quis dar a revelação. Quando no livro do Apocalipse vocês veem os gafanhotos com cara de homem, cabelo de mulher, com braço de ferro, são aparelhos voadores. Que muitos intérpretes acham que grandes monstros vão surgir do nada aí como um gafanhoto, com dentes de leões. O barulho de suas asas são como muitos cavalos correm ao combate. Naquela época não existiam motores. Então eles compararam, ou o caso, João comparou o barulho das suas asas como o tropel de cavalos que correm para o combate. Muitos cavalos. Mas são barulhos de motores dos nossos aparelhos. Então, na verdade, nada é novo para Deus. Quando Jesus fez uma comparação de um servo, um escravo daquela época, que fazia o que lhe era ordenado. Nessa época existia muito escravos. Eu quero dizer para vocês que os escravos não eram negros somente. A maioria eram escravos brancos. Os escravos, no meio de Jerusalém, de Roma, eram prisioneiros capturados em guerras. Tinha escravos negros, mas boa parte dos escravos eram brancos. E nós sabemos que esses escravos, eles eram comprados, trocados, negociados. Alguns alcançavam graça, tinham capacidade de ler, tinham cultura, e às vezes eram separados para aio, instrutor, condutor de criança nos lares. Então Jesus tomou uma comparação dos escravos existentes e diz: qual é de vós que mandando um escravo ir na lavoura ou voltando ele da lavoura e fazendo o seu trabalho, e diga para ele: olha, senta e come você primeiro, que você está cansado de ir da lavoura. Jesus falou isso porque o homem só pensa em si. E a fé muitas das vezes cai na vida das pessoas por causa da arrogância, por causa do eu. Porque se os irmãos lerem esse texto anteriormente, ele está falando da fé. Porque os discípulos disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Então Jesus entrou nessa parábola, essa comparação. Como eu posso ter uma grande fé se eu ponho o meu empregado como resto, como a sobra, sendo ele o meu semelhante? Como eu posso dizer
algo por minha fé. Eu acredito, mas a fé sem obra é morta. É meu escravo, mas ele veio lá da lavoura, da labuta, cansado, na fadiga do dia. Suas mãos estão doloridas, como nós aqui socamos aqui o aterro para fazermos uma cozinha. Eu e alguns irmãos estavam com os braços e as mãos doendo. Imagine o dia todo ali na enxada, arando, colhendo, podando, fazendo qualquer coisa. Jesus lançou um rosto, o que se praticava naquela época. Porque se eles tivessem tamanha fé, eles iam pensar o seguinte: olha, você que veio cansado, não, você come primeiro, come, toma um banho, depois que você comer, estiver estabelecido, depois você me serve. Hoje eu estou em casa mesmo. Hoje até nós fazemos isso, mas não é porque isso está dentro de nós, é porque Deus colocou isso dentro de nós. Aleluia. Nós passamos por transformação. Nós recebemos uma mudança para agirmos de acordo com a vontade de Deus. Até nós estudamos semana passada, a vontade de Deus seja feita. Mas a vontade de Deus nós temos que negar a nós mesmos. Satanás quis ser servido, Jesus veio servir. A grande diferença do diabo e de Jesus: o diabo é morte, Jesus é vida. O diabo é mentiroso, Jesus é verdadeiro. O diabo quis ser rei e quis ser servido. Jesus veio para servir e fazer a vontade do Pai. O diabo se exaltou, Jesus veio e se humilhou. O diabo desceu do céu, caiu e não voltou mais. Jesus estava aqui e voltou para os céus. Então o Senhor Jesus, sabendo das ações e das maldades das pessoas, é como se ele dissesse: como é que você pode ter fé, meu irmão? Meu filho, como é que você pode ter fé se você faz tanta acepção de pessoas? Como que você pode ter fé vendo o seu empregado, a tua empregada já cansada, e ainda você quer seriamente para depois ele ou ela vir comer? Como que você pode ter fé? Se dentro do lar você não age com justiça, como você diz que tem fé? Dá os teus dízimos e diz: o devorador está me devorando, mas eu sou fiel. Mas como você é fiel a Deus se você faz dívidas além do teu limite, como diz a palavra? Ai daqueles que carregam a si mesmo de dívidas. Isso é pecado. Fé é eu acreditar que eu estou bem e só devo dar um passo de acordo com a capacidade que Deus me concede. Fé é eu saber, porventura, se um dos meus irmãos estão necessitados de alguma coisa, e eu tenho na minha despensa, e eu vou lá, tiro um bocado e levo para lá, dou ao meu irmão, ou dou a minha irmã. Porque eles pediram: acrescenta-nos a fé. Vocês querem que a fé de vocês cresça? Então comecem a dividir o que você tem. Comece a praticar a justiça. Porque Tiago diz que a fé sem obra é morta, que até os demônios creem e estremecem. Isso é estarrecedor. Uma palavra começa que até os demônios creem e estremecem, mas eles não agem. A fé deles é morta. Tem a fé passiva e ativa. A ativa é aquela que acompanha as ações, as obras em Cristo Jesus, que a obra não salva ninguém, mas a fé sem obra é morta. É claro, a obra não salva, mas a salvação sem obra não existe. Não existe árvore sem fruto. E Jesus foi muito claro sobre isso, João Batista também. O machado está raiado da árvore, como fruto será cortado e lançado fora. E Jesus em João 15 diz também: toda vara que sair na fruto será cortada e lançada fora. Então é bem claro que você tem que ter fruto. Fruto próprio que você é ou não é. Certo, irmão? Certo? Amém. Você pode dizer para todo mundo: olha, eu sou cristão. Você só pode provar isso com suas ações, se você é parecido com Jesus. Então Jesus disse assim: você dá graça ao tal escravo? Não. Porventura dá graça, você dá graça ao tal escravo, porque fez o que lhe foi mandado.
Que o escravo só está fazendo porque ele é mandado, senão, cansado do jeito que estava o escravo, e a vida que ele levava, será que ele tinha prazer em fazer tudo sem ninguém mandar nada? Assim somos nós. Jesus disse: depois que vocês fizerem tudo que vocês for mandado vocês fazerem, vocês digam: somos servos inúteis. O que ele quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer é que nós não temos iniciativas boas de dentro dos nossos corações. Nossos corações são maus. Mas alguns de vocês podem dizer assim: mas pastor, eu faço coisas boas, porque Deus te preparou para isso. Porque Deus te convenceu a fazer coisas boas. Porque Deus vem preparando, Deus conhece você desde o ventre. Mas se Ele te deixasse, você só ia fazer coisa ruim. Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim: eu sei que no meu corpo, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem. O mal que eu não quero realizar, esse eu faço. Por que ele disse isso? Ele disse a condição do homem sem Deus, tá? Essa parte de Romanos, vocês querem ver? Romanos, essa parte de Romanos, Paulo explica a respeito do homem sem Deus. Romanos 7,15 que diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque a lei diz para o homem não pecar, então a lei está certa. Paulo não está aqui, irmãos, fazendo confusão. Ele está falando sobre o homem natural sem Cristo. E quando você está em Cristo, você está cheio do poder que te ajuda a agir corretamente, a andar em espírito. E aquele que anda em espírito, é guiado no espírito, ele produz os frutos do espírito: longanimidade, temperança, mansidão. Contra essas coisas não existe lei. Quer dizer, se você anda em espírito, o espírito te conduz corretamente. A lei não aponta para você. Mas o homem sem lei, ele quer fazer o bem e não faz. Então a lei lhe acusa: você errou de novo. Você não quis adulterar, e está escrito para não adulterar, você adulterou. Então eu estou apontando a minha espada para você. Você adulterou, você está errado agora. Se você não for para Cristo, eu vou furar você com a espada. É assim que é a lei. A lei é dessa forma. Ela age para julgar, condenar. Mas quando você vai para Cristo, Jesus te capacita para você tapar a brecha em não praticar mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus te dá uma capacidade, poder transformador, o que você não tinha. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Viu? Olha lá o escravo, ele só fez porque foi mandado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Para vocês entenderem, dá um pulinho para Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui vem a explicação. O que ele estava falando anteriormente, estava falando na condição de homem natural, sem Cristo. Vamos prosseguir. Versículo 5, Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o homem sem Deus, ele quer realizar o bem e não consegue. Por isso que toda a bondade que a humanidade praticar fora de Jesus não o ajudará no dia do julgamento para absolver as suas culpas. Por isso que a salvação pelas obras,
como os espíritas praticam, não nos levará à vida eterna. Eles têm de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e andarem conforme a palavra e abandonarem todo vício, toda vaidade, todo tipo de coisas que esta vida terrena oferece, abafando o Evangelho, a palavra de Deus nos seus corações. Por isso é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz: ainda que eu distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres e não tivesse a caridade. Para ter essa caridade tem que receber. Bom, sustentar a fortuna, o dinheiro em sustento dos pobres é caridade. Mas que outra caridade é esta? Ele está falando do amor à verdade, do amor à palavra, a caridade à palavra, como diz em 2 João 6, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Existe amor e existe caridade. A caridade é diferente do amor. Algumas Bíblias eles colocam embaixo igual, mas não é igual. Em alguns textos da Bíblia, a caridade é uma coisa, o amor é outro. O amor é o sentimento por aquilo que eu estou me apegando, estou gostando. Mas a caridade é a ação por aquilo que eu amo. Então eu sempre digo que a caridade, o amor é uma árvore, e a caridade são os frutos dessa árvore. Então a caridade é o fruto do amor. Então não adianta eu distribuir minha fortuna em sustento dos pobres, fazer um montão de bondade, mas não amar a palavra de Deus. Como eu disse, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Como diz Jesus em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso é caridade, é a verdadeira caridade. Mas tudo isso é praticado quando nós estamos em Cristo, pois o Espírito Santo opera tudo em nós. Mas por que eu estou falando tudo isso? Começamos lá no livro de Lucas, falando sobre um escravo. O homem sem Jesus é escravo, só faz o que é mandado. Mas por que estamos estudando isso? Para os irmãos entenderem que nós nascemos sem nada, sem entender a vida, sem entender até as pessoas que estamos olhando. Nós fomos completados, enxertados, fomos preparados. Deus suportou com muita paciência a tua vida até você chegar aqui agora. Todos os dias Deus tem ouvido você falar, todos os dias Deus tem procurado te instruir, te ensinar. Para que tudo isso? Para te preparar. Uma vez eu fiz uma comparação, vou fazer novamente. Aqui está um instrumento, uma bonita guitarra. Ela, para chegar a esse estágio aqui que está, ou estado final, ela passou por muitas etapas. A madeira foi tirada da natureza bem rústica, sem forma nenhuma. Talvez alguém foi em uma mata fechada, e lá onde tem o material próprio para se fazer no braço de uma guitarra ou de um contrabaixo, lá aquela madeira foi cortada, foi levada para a serraria, e ali foi feita as peças, dali foi vendida para os ateliês, as fábricas de guitarra, e assim foi parar na mão de um artista. E ali, depois que o artista modelou, fez tudo que foi necessário, passou para a mão de outros para que recebesse lixamento, base, pintura, acabamento final. A nossa vida é exatamente isso. Por que existe uma igreja ali, outra aqui? Por que existe um pastor para ensinar? É para isso, para preparar vocês para Deus. Glória a Deus. Agora, quem éramos nós? Nós não tínhamos valor nenhum, irmãos. Se vocês acharem que nós temos valor, tem um hino que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí está certo. Você passa a ter valor porque o Espírito Santo, ele te adorna, ele te prepara
Ele tira todos os defeitos da tua vida. Mas sem o Senhor, você é um servo inútil. Sem Jesus, tu não vale nada. É ofensa. Então o Senhor te ofendeu primeiro do que eu. Vamos para o Salmo? Vamos para o Salmo, irmãos. O Salmo fala, porque Deus inspirou homens para deixar para nós as profecias. Salmo 62. Eu vou ler o versículo 8 e o 9 para destacar que a nossa confiança está no Senhor. Diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Ponha para fora tudo que está no teu coração, não esconda um sentimento. Deus é o nosso refúgio, guardião, casa forte, esconderijo protetor. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados ambos em balanças, eles juntos são mais leves do que o nada. Enfim, homem grande, homem pequeno, homem bonito, homem feio, homem rico, homem pobre, sem Jesus vale o quê? Nada. A sociedade sem Deus vale nada. Homens grandes e famosos da nossa sociedade sem Jesus não vale nada, não tem valor para o céu. O homem passa a ter valor quando o Espírito Santo entra. Aí está a maravilha. Não, nós não temos tesouro na terra. Por que mesmo, irmãos? Porque na terra tem o quê? Traça, ferrugem e ladrão. E esta riqueza termina quando a tua vida se acaba. Mas ajuntai tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu? Como eu posso juntar tesouro no céu se eu vivo na terra? Esse juntar tesouro no céu é uma expressão relacionada aos valores que o Espírito Santo traz ao seu coração, ao meu coração, quando você se abre para Deus. Você se enriquece do conhecimento, da esperança, da vida eterna. Você passa a não ser mais medroso, com medo do amanhã, com medo do futuro. Você sabe que o teu futuro está nas mãos do Senhor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. O cristão é considerado muitas vezes pela sociedade como fanáticos e loucos, mas uma esperança viva nasceu em nossos corações. Passamos a ter mais paz, não somos controlados pela mídia nem por dinheiro, somos controlados por Jesus. Vivemos a vida normalmente, sem sermos prisioneiros de vícios algum. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando falamos que os homens sem Deus não têm valor nenhum, não é para que ninguém se ofenda, mas é para que o homem saiba que precisa de Jesus para alcançar o valor ou os valores que Deus requer e quer ver no homem. Valores que agradam a Deus. Nós valorizamos muitas coisas que para Deus não tem valor nenhum. Nós damos nota 10 em muitas coisas, até em comida, que para Deus não tem valor nenhum. O Salmo 49 diz que o homem que está em honra não tem entendimento, ele não mais diferente. Minha esposa está nos lembrando o Salmo realmente 49. Fala que o homem que está em honra nesta terra, e quando perece, ou que não tem entendimento de Deus, é como um animal que perece. Versículo 20. Salmo
49, versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Porém, esse entendimento que a Escritura está se referindo não é o entendimento da vida, é o entendimento das coisas de Deus, dos pensamentos de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Há muitas pessoas na terra que estão em honras materiais, mas quando morrerem, deixarão tudo por aqui e não terão a vida eterna. Serão condenadas porque preferiram o dinheiro antes a Deus. Acharam que o dinheiro era a base de sua vida, era a garantia de tudo. Porém, nem ouro, nem a prata, nem as estrelas, nem o sol, nem qualquer tipo de riqueza pode dar ao homem a vida eterna. Abram conosco no livro de Oséias, capítulo 14. Olha, irmão, esse assunto está tão gostoso que eu vou dizer para os irmãos, está sendo uma surpresa para mim. Eu confesso que saí daqui hoje cansado com os irmãos, no concreto aqui que os irmãos estavam batendo, eu estava só ajudando um pouquinho, mas tudo cansa, né? Dirigir, coisa e tal. Mas nosso tempo foi muito pouco para estudar, pesquisar, orar, pedir ao Senhor. Eu falei, Senhor, não sei o que eu vou estudar com os irmãos. Mas me deitei um pouco, eu estava muito cansado, e a minha mente, eu fiquei sonhando com muitas passagens bíblicas, e fiquei aqui meditando que a irmã Marta leu na quarta-feira. Está vendo, Marta? Aí a pessoa vem para frente, eu não sei falar muito, né? Quando o pastor chamar, vem, deu um versículo. Mas ele vai falar para mim mesmo, ele falou para mim mesmo, né? Eu fiquei de olho aqui no versículo, eu já conhecia o texto, mas eu fiquei assim, atento ao versículo, porque o texto, você faz a leitura do texto, mas às vezes uma palavra no texto te chama a atenção, e foi essa palavra em Oséias 14, versículo 4. Foi a palavra voluntariamente. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Sabe o que quer dizer isso? Eu voluntariamente os amarei? Muito além, olha, nós estamos estudando o assunto, vê se vocês conseguem aplicar. Vê se os irmãos conseguem encaixar. Eu voluntariamente. Vê uma coisa? Vocês vão entender já já. Você não presta, irmã minha. Você não é nada. Você não tem amor por mim. Você não me conhece. Você não tem valor nenhum. Mas eu vou te encher de valores. E eu vou te amar primeiro. Antes que você venha querer me amar, eu vou te amar primeiro. Decidi te amar. Olhei para você, você não vi nada, mas eu vou fazer de você uma bênção. É isso que nós estamos estudando. O que você fez para Deus te amar? O que você fez para Deus te escolher? É isso que estamos estudando, irmãos. Vocês eram servos, eu era um escravo do pecado, inútil. Não pensa vocês que Deus achou gracinha em vocês, achou assim bonitinho, não. E ficou olhando para vocês assim, aquela é minha, aquele... Irmãos, eu voluntariamente, eu sararei a sua perversão. Ele faz tudo. Claro, ele faz tudo assim. Vou te dar, botar aqui a ferramenta, está aqui a enxada, o capim é aquele dali, é assim que faz, vai lá agora e faz. É assim. Mas tudo ele te deu, te ensinou, te instruiu, te mostrou. Ele mostra o laço do diabo, ele te diz como que você tem que fazer. Aleluia. Você sabe quem comove o coração de vocês para vocês ouvir a palavra? Não é vocês sozinhos, não. É o Espírito Santo ali junto com vocês. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Olha como Deus está falando contigo agora. Você está sentindo que essa palavra foi para você? Eu estou sentindo. Então, olha só. Puxa, dá glória a Deus. O Senhor aí começa. Teu Espírito começa a derramar. Porque você dá lugar ao Espírito Santo, ele começa a se comunicar com o teu Espírito, e Deus está preparando você para ter comunhão com Ele. Glória a Deus. O que vocês fizeram para Deus?
nós não fazemos nada, irmão. Ah, eu tenho o dom de curar, pastor. Tem? Você tem? Você tem? Eu recebi o Espírito Santo opera em mim. Ah, muito bem. Então, cumpre-se a palavra que está escrita. É o mesmo Espírito que opera tudo? Então, o que somos nós? Vamos nos gloriar de quê? Eu vim lá do interior de Campos andando de pé no chão, dando topada naqueles torrões de barro, chorando, minha avó lá na frente. Nem conhecia pão. Café eu conhecia, né? Porque eu via no pilão lá, mas pão. E hoje eu estou aqui pastoreando, que eu não queria ser pastor. Já contei para alguns, mas muitos não sabem a minha história. Quando alguém ouve falar sobre a minha história, ou eu digo o meu nível de escolaridade, as pessoas ficam pensando assim, não é possível. Então, amados e queridos irmãos, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Ele te encheu, Ele te preparou, Ele te modelou, Ele te fez ser o que o irmão é agora. Nós não fizemos um estudo há uns tempos atrás, citando aquela palavra lá em Eclesiastes, parece que é Eclesiastes 9, no capítulo 9, não lembro, dizendo assim: não é do sábio o pão, nem do ligeiro a carreira, nem do forte a peleja, não é? Mas que o tempo e a sorte, estou abreviando, estou comendo algumas palavras, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Isso quer dizer que a oportunidade, o tempo, é Deus que dá. E não é porque o homem é sábio, ele vai alcançar o pão. E nem porque o outro é ligeiro, ele vai alcançar a velocidade e vai vencer. Às vezes ele é ligeiro, né, na vida, age rápido e age errado e toma um rumo diferente e cai no precipício. E o outro vai andando como uma tartaruga e chega no final. E acabou, porque Deus o guiou certinho. Então a mão de Deus está sobre a humanidade. Quando Nabucodonosor se exaltou e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Eu edifiquei para a casa real. Ainda estava a palavra nos lábios, na boca, nos beiços, a rebeldia, quando uma voz do céu diz: passou de ti o reino, e a tua morada será com os animais, e crescerá pelos sobre o teu corpo, e unhas grandes como das aves, e comerás pasto, capim, e será tirado do teu coração de homem, e será colocado no coração de animal. Deus faz isso com qualquer um aqui. Por que às vezes as pessoas que estão na vida bem financeiramente, estão bem influentes, não aproveitam a ocasião para adorar o Senhor? Não, agora eu vou gastar o meu dinheiro vou fazer isso, com aquilo. Aí começa a soberba entrar, diz que não está se soberbecendo. Aí pessoas começam a sonhar alto, aí começam a dar passos largos, e não sabem que está se soberbecendo, não aceita que está se ensoberbecendo. Aí uma queda súbita está ali esperando. Quando nós estudamos essas coisas, é para livrar muitos irmãos, as pessoas, de cair nas astutas ciladas do diabo. Ele faz bem pertinho de nós, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso convívio. Ele não vem trazendo estrangeiro para nos pegar, não. Ele faz pertinho. Os irmãos então observaram o valor dessa palavra. Eu voluntariamente os amarei. A palavra voluntário, irmão, saiu de dentro de Deus. Deus não foi tocado por vocês. Deus não foi tocado por ninguém. Ele simplesmente quis amar. Ele disse assim: por amor do meu nome, eu vos salvarei. Lá no Velho Testamento. Quer ver uma coisa, uma expressão forte também? Abre Romanos 9. Palavras fortes e maravilhosas, não são complicadas. Tem homens aí que dizem que são muito estudiosos, mas complicam muito as escrituras, por não entender os planos de Deus. 9,15 que diz: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Olha, irmãos, porque você chorou demais, não vai te compadecer não. Vou mostrar uma escritura. Pessoas derramaram lágrimas diante do altar e Deus não atentou. Compadecer-me-ei
de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ou de quem eu quiser ter misericórdia. Essa é a expressão certa, o significado dessas palavras. Veja o versículo que se segue. Assim, pois, isto, os atos de misericórdia, não depende do que quer. O que quer é o que ainda precisa, nem do que corre, o que está na carreira seguindo nós, mas de Deus que se compadece. Eu estou mostrando isso para vocês verem o quanto nós temos que ser humildes diante do Senhor, e não achar que somos importantes, porque toco, porque canto, porque prego, porque sou pastor, porque você é presbítero, outro é diácono, evangelista. Nós não somos nada sem Deus. Você sem Deus, você não é nada. Mentira, você é vaidade, você é ilusão, você é poeira, você é vento, você é nada. Você só é algo agora porque Cristo está em ti, aleluia. Porque o Senhor quis te amar. Irmão, valorize isso. O Senhor quis te amar. Ele olhou e te escolheu. Ele não viu nada bom em você, não. Se vocês quiserem entender melhor, leia o livro de Ezequiel, no capítulo 16, quando Israel é comparado a uma mulher nua, ainda criança, encontrada ali no seu cordão umbilical, ainda estava ligada ao Egito ainda, e o Senhor esfregou aquela mulher com sal, e ainda estava no seu sangue, e de repente os seus seios começaram a crescer, e ele a vestiu de pele de texugo, que era um animal raro, caro, essas peles, calçou seus pés de pele de texugo, e lhe vestiu de bordadura, linho fino. Ele deu do melhor para ela viver, da flor da farinha, do trigo, do mel, do moço, dos perfumes, dos adornos, e chegou a ser rainha. Depois ela pôs aquilo tudo, se contaminou com os amantes, o povo de Israel, e muitos que se desviaram do caminho do Senhor. Ali mostra o quadro em que Deus olha da pessoa, prepara a pessoa, dá vida à pessoa. A Escritura está cheia de exemplo em que Deus põe o homem lá no meio do monturo, do lixo, da vida errada, do pecado, e o traz para a verdade da palavra. Vocês não conseguem olhar para vocês espiritualmente, mas os demônios conhecem quando vocês estão bonitos diante de Deus. Aleluia. Vários demônios já disseram para pessoas assim que não tem nem aparência: você está muito bonita, hein? Você está muito bonita, hein? Você é muito bonita, hein? Porque o demônio está vendo a beleza do Espírito, aleluia. Está vendo na pessoa a nova personalidade por detrás da carne que nós não podemos ver. Porque essa expressão do nosso rosto aqui, esse jeito que nós somos, a feição, o modelo, isso aqui é que nós trouxemos dos nossos pais. Nós temos um corpo glorioso nos aguardando, aleluia. E quando estamos na presença do Senhor, adornando o nosso espírito, os demônios veem a glória do Senhor sobre vocês. Eles veem os valores, a riqueza dos céus sobre vocês. Ele procura desviar isso da mente e dos estudos, para que os cristãos não se liguem a isto e se achem bonitos no corpo físico, e deem valor ao físico, à carne, e se entreguem às vaidades carnais. Eles fazem muito isso. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós, os nossos valores interiores, os valores dos céus, o comportamento do coração, aí nós passamos a ver que nós temos uma nova personalidade sendo adornada, sendo preparada dentro de nós. Então nós lemos aqui, irmãos, isso não depende nem do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depois vocês podem ler lá no livro de Malaquias capítulo 2, ali nos últimos versículos ali, aonde que o Senhor fala que eles derramaram até lágrimas diante do seu altar, mas o Senhor disse: eu não atentei para isso, por causa do pecado. Nada comove Deus, irmãos, se Deus não quiser ouvir e atender. A Bíblia diz que Esaú, com lágrima, buscou a Deus um lugar de arrependimento e não achou, com lágrimas. As lágrimas saíram porque o seu coração estava muito angustiado, mas não achou lugar de arrependimento. Deus não quis. Abram conosco o livro de Efésios, por favor.
Efésios capítulo 5. Nós iremos examinar mais uma vez uma passagem muito conhecida relacionada a Cristo e a igreja e o casal. Mas vamos ler somente do versículo 25 ao 27, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres. Os irmãos sabem bem que o homem e a mulher representam Cristo e a igreja. A mulher, ela é figura da igreja. Já disse para os irmãos que se Deus não quisesse, se Ele não quisesse, não fosse da sua vontade, Ele não faria mulher. Não que vocês não iriam existir, mas vocês seriam varões. E a forma de gerar seres humanos não seria essa. Mas por que Deus fez a forma de gerar seres humanos numa barriga e da mulher? Aí vocês têm que estudar, para vocês descobrirem ou receber do Espírito Santo o que Deus quis deixar como mensagem à mulher grávida. Eu acho que tem coisa que eu nunca vou falar para os irmãos, porque só se o Senhor Deus quiser. Segredos que Deus nos revelou, que eu nunca disse para ninguém. Mas é muito maravilhoso. Se o Senhor Deus quiser, eu falarei um dia sobre o casal. Muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa. Às vezes eu fico meditando e pensando a grandeza de Deus. Como Paulo entendeu isso também. Ele disse que as coisas invisíveis de Deus, até o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se entendem pelas coisas que estão criadas. Pelas coisas que estão criadas, irmãos. Preste atenção quando vocês lerem. Pelas coisas que estão criadas, se entende a divindade de Deus e muitas coisas do seu eterno poder. Atentem para isso, acordem. Quando vocês olharem a natureza, o céu, as estrelas, fiquem pensando ali, tem uma mensagem. Deus deixou uma mensagem. A natureza está cheia de evangelho pregado. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos entrar agora nesse episódio. Nós lemos lá em Oséias: eu voluntariamente os amarei. João 3,16 diz, quem sabe de qual comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quis dar, Jesus quis vir voluntariamente. Você olha para um cachorrinho na rua, quem gosta de cachorro com os irmãos, né? Está lá o cachorrinho lá, quase morrendo, você não tem valor nenhum, está lá perebento, está quase morrendo, mas de repente você pensa assim, bom, eu tenho um remédio aqui, eu vou dar um remédio para esse cachorro e vou ajudá-lo, dando alimentação, né? E cuidando dele, que ele vai ficar um cachorro muito bonito, que esse cachorro eu quero ele para mim. Foi isso que aconteceu. Não estou chamando ninguém de cachorro, quero uma comparação. Eu devia falar uma ovelha, né? Mas me veio na mente, perdão. Não é com esse intuito. Mas na verdade, nós éramos nada. E o Senhor quis nos amar. Então, assim como está escrito que Cristo se entregou a si mesmo pela igreja, Jesus deu-se a si mesmo por vocês. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte: eu estou cheio de ouro e prata aqui, vocês não têm valor para mim não, mas eu vou dar isso tudo para vocês vão ficar cheios de valores, aí eu quero vocês. Eu vou colocar um perfume em vocês, eu vou dar um banho em vocês, vou colocar um perfume, vou vesti-los, vou preparar vocês. Vocês querem? Ah, queremos. Olha, eu gosto de vocês, vocês estão muito cheios de coisa errada, mas eu estou amando vocês de graça. Vocês não me deram nada. E assim foi feito. Veja que o versículo 25 diz: para que Cristo se entregou a si pela igreja? Para santificar a igreja, para a santificar a si mesmo. A moça quer casar, ela é pobre, não tem nada. O rapaz simplesmente gostou da moça, mas ela não tem nada, nem muita beleza. De repente o rapaz pensa: poxa, se eu trocar aquele vestido, tomar um banho, dar um penteado no cabelo, fica melhor.
Aí você aceitaria isso assim, ir tomar um banho, comprar um vestido para você, 2 ou 3, assim, um sapato? Ah, quero sim. Aí a moça vai, toma um banho, e quando chega está ela tão bonita que o rapaz olha, puxa, que diferença, hein? Que maravilha! Que cheiro agradável! Estava um cheiro de suor, e aquele cheiro das axilas muito ruim, os dentes não estavam escovados, o hálito estava forte demais, agora tudo está suave, agradável. Puxa, nem esperava isso. É mais ou menos assim. Exatamente o que esse texto diz. Penetrem nele. Vou ler de novo. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Viu o que Deus fez com vocês? Talvez vocês não consigam ver a beleza e a glória que já está na vida de vocês, o perfume do céu. Paulo diz: vós sois o bom cheiro de Cristo. Passaram a ser o bom cheiro de Cristo, porque o perfume dos céus caiu sobre vocês. Vós passaste a ser flores do jardim de Deus, plantação do Senhor. Vós não eres nação, era um povo nômade. No entanto, Deus nos colocou como a lagarta no casulo, e dali saiu uma linda borboleta para voar para os céus. Assim como Deus fez com o povo de Israel, colocando-os no Egito, tornou-se uma nação e os tirou dali, dando instruções para levar para uma terra prometida. Tudo foi Deus que fez. Então o que vocês têm que se gloriar? Em nada, só no Senhor. Só no Senhor. Eu vou deixar o restante para a semana que vem, porque tem algo aqui que eu quero falar sobre o filho pródigo. Eu vou falar os mistérios do filho pródigo e vou contar para vocês o significado do filho pródigo. Dizer para vocês que tudo foi Deus que fez. Por que vocês passam por provações? Por que vocês às vezes se encontram em lugares, em caminhos difíceis e diferentes? Porque Deus está dirigindo os passos de vocês para dar instrução, para tirar os recessos, os excessos, para o Senhor completar a obra. Por que vocês passam por isso, por aquilo? Eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, eu nunca tive uma afta tão persistente como esta, que está me atrapalhando até de falar. Eu nunca tive uma inflamação no dedo como esta, tão longa e dolorida. Eu nunca tive um problema de coluna tão dolorido e longo como eu tive esses dias. Mas antes de tudo isso, Deus só me dava o livro de Jó. Esse dia eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, mas eu não entendo por que o Senhor me entregou a isso. Eu não sei que efeito que surtiu. Eu não sei, Senhor, não estou entendendo. E o Senhor tem nos dado assim respostas de outras coisas, mas concernente a isto, eu não sei. E ontem eu disse para o Senhor: Senhor, qual será a próxima dor? Irmãos, agora eu não entendo no momento. Sei que Deus está trabalhando, porque Ele está me adornando, ou Ele está através de mim, ou refletindo por mim em outras pessoas. Mas eu sei que tudo que Ele faz por vocês é para o bem, é para que Ele possa apresentar vocês a Ele mesmo. A igreja vai passar pela grande tribulação, ou seja, uma parte da igreja vai passar pela grande tribulação, porque esta parte não se encontra em condições adornáveis para se encontrar com o noivo. Então a última chance que será dada debaixo de muito fogo e muita aflição, porque a igreja ela tem que ser adornada, limpa, bonita, preciosa, e só quem faz isso é o Senhor pelo Espírito de Deus.
Vocês são submetidos a coisas que vocês não querem. Deus manda você deixar alguma coisa que vocês não querem, porque vocês têm usos e costumes da família ou do mundo, e vocês estão acostumados com isso. Mas algumas coisas é necessário deixar, porque Deus quer te tornar mais limpo, mais agradável, mais precioso aos seus olhos, ao ponto de vista dele. Aleluia. É por isso que é muito difícil se entender as coisas de Deus se nós não estudarmos as Escrituras. Porque se nós não estudarmos, ficaremos sem o conhecimento. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e somos libertos por